A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Você está aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre estamos estudando sobre a vida de Jesus na perspectiva ou no Evangelho segundo escreveu João, chamado de o Apóstolo do Amor. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Isso aí. Jesus é aquele que nos transforma, é aquele que nos coloca no propósito e objetivo do qual fomos criados. Hoje nós estamos na quarta aula. Veja só, quarta aula, ou seja, esse domingo, quando será aplicada na sua escola bíblica dominical. Vamos abrir aqui. Lição 3, lição de número 4, quando for aplicada na sua igreja, já vai ser o último domingo de julho. Meus irmãos, dia 27 de julho de 2025 vai ser essa lição nas suas igrejas. Aqui no canal você assiste a aula completa e é muito bom. E nós vamos falar de que hoje? A aula passada falamos da rejeição. Agora nós vamos falar do milagre, o primeiro milagre de Jesus. Qual foi? Foi transformar a tristeza ou a decepção em alegria e esperança. Não, professor, esse não foi o primeiro milagre, não. Eu disse, lógico que foi, meus amados. Transformou o vinho, que havia acabado dentro de um casamento ou no início de um casamento, eu sou palestrante junto com a minha Rose, há 9 anos já. Sabemos que um casamento que começa ruim pode não terminar bem, chegar ao seu fim. Agora, quando um casamento começa bem, aos pés do Senhor, com o propósito dele, onde não falta Jesus, não falta alegria, não falta esperança, não falta confiança. Vamos falar desse milagre, da transformação da água para o vinho, da decepção, da tristeza para uma alegria. Jesus está lá, Jesus estava lá, Jesus está aqui e pode estar no seu casamento se você assim o convidá-lo. Amém? Essa é a lição de número 4. O primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Antes de nós começarmos, eu gostei muito da lição de número 3, quero dar um pequeno comentário sobre ela, porque houve pessoas que discordaram de mim quando eu disse que Maria, mãe de Jesus, era da tribo de Levi, sustentando que Maria era da tribo de Judá junto com José. Isso é muito bom, irmãos. Que você cresça, que você procure, que você cave o poço para conhecimento, tá bom? Como eu disse na aula, há 2 caminhos, há 2 possibilidades, há 2 pensamentos a esse respeito. Se Maria era da tribo de Judá ou se Maria era da tribo de Levi. Eu sou da turma que defende que Maria era da tribo de Levi, enquanto outros acreditam que Maria era da tribo de Judá. Qual é o problema, professor? Nenhum. Tem problema nenhum. O importante é que você está aprendendo e tendo sua própria opinião, discordando. Mas a minha, diante dos fatos da Bíblia, dos argumentos, eu prefiro dizer que Maria era da tribo de Levi. Mesmo você acreditando, concordando, lendo na Bíblia também que Maria era da tribo de Judá. Então tem esses 2 pensamentos. E eu não estou bravo não, eu estou dando glória a Deus que você está cavando, buscando e dizendo, eu prefiro esse caminho, eu prefiro esse. Mas o importante é que seja Bíblia, tem que estar na Bíblia. Parabéns para você que ficou aí, será qual da tribo? Eu estou na dúvida, eu vou por essa. Isso se chama conhecimento e só consegue de uma maneira, lendo, estudando e buscando. Parabéns para você. Antes de nós entrarmos na lição, deixa eu apresentar para vocês aqui. Vou apresentar, lógico, que aqui está somente impresso, não está feito. Eu vou fazer igual isso aqui, ó.
Tá vendo aqui, ó? Igual tá aqui, encadernado, capa, contra capa. Eu vou fazer igual esse aqui. Esse aqui é o estudo da carta de Paulo às 13 igrejas que ele escreve, né? Na verdade, não é 13, porque 1 Coríntios escreve 2, para Coríntios escreve 2, para Tessalonicenses escreve 2, e para Timóteo ele escreve 2. Então, não é 13 igrejas, né? Então, é Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Nós estamos aí num projeto de estudar todas as 13 cartas de Paulo, um pouquinho por dia. Aqui é a capa. Professor, você não vai... Vou fazer capa, gente. Mas o que acontece? Nós achávamos que nós tínhamos esse arame aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse arame. Chama Ariô. E a gente achou que a gente tinha para 200 páginas. E a gente não tem. Porque o estudo que eu criei em PDF está dando 217 páginas. Então, esse araminho, que chama Ariô, que a gente tem guardado aí, não cabe 200 folhas. Então eu tive que comprar e só vai chegar terça ou quarta-feira, né? Eu não sei quando você está vendo essa lição, mas terça ou quarta-feira dessa semana que estamos falando. Aí eu vou fazer capa do jeito que está aqui, ó, bonitinho do jeito que está aqui, ó. Vou fazer. E aí, se você quiser esse material em PDF, só aqui tem 57 páginas, só aqui, tá bom? 57 páginas, fora as outras cartas, né, que a gente vai ter. Você pede para mim, eu te mando o meu WhatsApp, você manda uma mensagem para mim, eu quero o PDF, você paga R$30, no mínimo R$30, só a carta aos Romanos já vale os 30. Mas você vai ter todas as 13 cartas por R$30. Se dividir aí, não sei quanto é que dá, se você é bom de matemática, divide e você vai ver por quanto vai sair cada carta de Paulo. Tá bom? Manda para mim. Aqui, ó. E cada carta vai ter uma capinha assim, ó. Como essa aqui, ó. Deixa eu aproximar para você. Peraí. Deixa eu organizar. Vai ficar assim, ó. Cada carta vai ter essa aqui, ó. Como está aqui. Carta aos Romanos. E aí vem a nossa discorrer. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu estou gravando no domingo, como eu já falei para você. Eu gravo pós-culto. E 2 dias eu levei 2 dias para terminar o capítulo 1 de Romanos. Veja a profundidade que tem nesse material. Eu levei 2 dias para ler Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 32. 2 dias deu uma live de 50 minutos, depois uma live de 1 hora para falar do primeiro capítulo de Romanos. Então veja a profundidade que nós temos nesse material. E ele pode ser seu com um preço, para mim, simbólico, diante do que está sendo apresentado, e uma live todos os dias. É live 12h10, no sábado 1h10, e fica gravado para você ver essa aula quanto você quiser, principalmente se você tiver o material e imprimi-lo. Tá bom? Recado dado, tem muita gente querendo, muita gente me procurando, e a gente está fazendo. Mais uma vez, eu levei 2 dias para poder dar aula em um capítulo de Romanos. Para você ver se vale a pena ou não investir nesse conhecimento da palavra de Deus. Sem mais delongas, sem pausa, direto para a nossa aula. Seja bem-vindo e vamos para a aula de número 4, o primeiro milagre de Jesus, transformação de água em vinho. Meus amados, o nosso texto áureo se encontra no livro de João, capítulo de número 2, verso de número 11, que diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Por que tem essa frase de João? Os seus discípulos creram nele. Quer dizer que os discípulos não acreditavam? Aqui é de ver o milagre. Acreditavam que Jesus era o Messias, acreditavam, mas não tinham visto sinais. Os sinais seguirão aqueles que crê, mas eles ainda não haviam visto nada. Só ouviu dizendo,
João dizendo: esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho prometido. Esse é de quem eu vos falei, que veio antes de mim. Sabe, quando João proclama: eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias ou levar as suas sandálias, dependendo da tradução que você tem. Eles ouviam falar de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ainda não havia visto nada sobre esse homem. Eles estavam seguindo, mas disse: e aí? Como é que a gente vai ver? Como é que a gente vai testificar? Por isso que é o primeiro milagre aonde a gente vai ver Jesus agindo, e aí os discípulos passam: opa, realmente esse é o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Ponto. Verdade aplicada. Jesus tem poder para transformar vidas e situações, levando adiante o plano de Deus na vida daqueles que crê e obedece, sem dúvida nenhuma. Você me dá um segundo para eu tomar um gole de água? Que eu vi do culto e foi uma maravilha, então a garganta ficou seca. Muito obrigado. E vamos para os nossos objetivos. Ressaltar que foi na cidade de Caná de Caná que Jesus realizou o seu primeiro milagre. Porque Caná, para mim, já é uma junção. Caná da Galileia. Só Caná, para mim, fica difícil, né, na decoração do versículo. Segundo objetivo, reconhecer a pedagogia de Jesus. Muito bom. Como eu já falei aqui, tem professores que nem lê a revista, irmão. Ele lê o tema principal e discorre a lição perfeitamente. Parabéns para vocês. Outros só lê os pontos principais. Ponto 1, ponto 2 e vai lá para o ponto 3. Pronto, discorre a revista. Parabéns para vocês, irmãos. Eu não consigo. A minha pedagogia é ler tudo. Eu tenho que ler tudo. Eu tenho que pontuar tudo. Eu gosto do conteúdo todo. Tem alguma coisa errada, professor? Nenhuma. Apesar que tem gente que diz: não gosto, você só lê a revista, lê demais, lê demais. Não, sem problema. Sem problema. Se eu leio demais, você lê de menos. No entanto, que a palavra de Deus seja pregada, seja ensinada, seja instruída, seja lendo tudo ou seja apenas tópico. Tá bom? Não tem problema. Eu nem me incomodo com isso. Por quê? Porque todos os dias a Torá era lida todo sábado. Perdão, todos os dias não. Todo sábado lida. E tem gente que acha que está errado. Não tem problema, irmão. Mas o problema é você não ensinar a palavra. Mas se você está ensinando, não tem problema. Essa é a minha pedagogia. Jesus tinha a pedagogia dele. Tá bom? Vamos lá. 3. Compreender a revelação de Jesus como o Filho de Deus em Caná da Galileia. Tá vendo? Por isso que eu engasguei ali no nosso primeiro objetivo, porque ele aqui colocou só Caná. E no terceiro objetivo ele já emendou Caná da Galileia. Leitura de hoje se encontra no livro de João, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 5. Aí ele pula o 8, vem para o 7, pula o 8, vem para o 9 e vai para o 10. Então, nessa leitura, ele não lê o 6 e nem lê o versículo de número 8. Não entendi o porquê que ele fez isso. Deveria ter feito uma leitura corrente, mas tudo bem. É a didática do nosso bispo Samuel, não. Bispo Abner Ferreira. Vamos lá. E ao terceiro dia, fizeram-lhe umas boldas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Aí pula para o 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Aí pula para o versículo de número 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera,
Se bem que os sabiam os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Irmãos, esse milagre é extraordinário por algumas situações. E aí você pode passear na sua didática, tanto dando aula quanto pregando. Mas você tem que entender assim, um contexto. A festa de casamento, antigamente, e aqui eu já dou uma informação que precisa, já que estamos falando de casamento propriamente dito, é bem verdade que no tempo de Jesus não existia cartório. E até hoje, irmão, tem uma discussão grande. Olha, vou levantar uma polêmica aqui que não tem nada a ver com a aula, mas com o meu conhecimento. Tem gente que fala bem assim: a igreja só permite que eu tome ceia se eu for casada no cartório. Mas na Bíblia não tinha cartório. Pois bem, mas a Bíblia mostra que existia uma festa social na comunidade para juntar a família A com a família B. E essa família fazia uma festa que demorava dias até uma semana para que toda aquela comunidade soubesse que o Tony agora casou com a Rose. Então havia festa, não era 2 horas de festa, 3 horas de festa, como a gente conhece hoje e acabou. Não. A cidade ficava sabendo, a comunidade ficava sabendo, toda a região ficava sabendo que houve um casamento, que tinha um casamento. Eu costumo dizer para aquelas pessoas que não querem casar no cartório, porque na Bíblia não tinha cartório. Eu digo, então faça o seguinte: faça uma festa de 7 dias. Coloque nas redes sociais: estamos casando, esse vai começar segunda, só vai terminar no domingo. Uma festa de 7. Faça uma festa com bolo, buffet, comida, bebida, músico. Faça uma festa de 7 dias. Você consegue fazer? Aí a pessoa olha para mim: faça uma festa de 7 dias. 7 dias para 500 convidados. Vamos lá. Você tem dinheiro suficiente? Você tem capacidade suficiente? Você vai no cartório, rapaz, paga 350, 400, 500. Se você for desempregado, ainda faz o teste, faz a declaração de pobreza e nem precisa pagar o casamento ou paga uma taxa risória e é só casar. Porque o Deus não condenou a lei humana. A lei humana só é sobreposta pela lei de Deus se essa lei humana quiser ser maior do que Deus. Mas se a lei estiver abaixo de Deus, ela nunca foi sobreposta, ela nunca foi rejeitada, ela nunca foi tirada. Por exemplo, tem uma discussão que a gente não pode usar aliança, que aliança é algo novo, não existia. Cultural, meu filho. Você quer fazer uma festa de 7 dias para o seu casamento e não precisar para o cartório? Quer fazer? Tem dinheiro para isso? Porque a última festa de casamento que eu fui custou 10 mil reais. 10 mil vezes 7, 70. Isso eu estou colocando por baixo. Tem 70 mil para fazer festa 7 dias? E não deixar faltar vinho? Como esse casal deixou faltar? Acabou? Superou a expectativa das pessoas comemorando? Então cuidado, irmãos. É cultural. Cultural. Então você perguntar para mim: para tomar ceia na igreja tem que ser casado? Tem que ser casado. O que impede de se casar? É a primeira pergunta que você tem que fazer. O que impede? Eu e a Rose, o que impede da gente se casar? Quando nós se casamos? Nada. E por que queremos viver a vida fornicando? Amigado, como de lá em Pernambuco. Peraí, a Rose era solteira. Eu era solteiro. Decidimos morar junto. Não vivíamos maritalmente, como marido e mulher. Mas não queremos casar por quê? Por orgulho? Não, então a gente não tem direito a ceia mesmo, não. Tem não? Tem direito a batizar mesmo, não? Tem não. Agora, tem um caso. Nós não somos casados. Perdão, nós não somos crentes. Aí, eu me junto com a Rose e estou casado com ela, vivendo como marido e mulher. Tá aqui. No entanto,
Eu vou lá e aceito Jesus. A Rose não. Certo? O que acontece? Aí o pastor diz, Montônio, você tem que casar com a Rose para você descer as águas. Para depois eu vou poder tomar ceia. Eu digo, mulher, eu quero casar contigo. Eu não quero casar com você. Eu já estou casado, não quero casar. Aí é caso a caso. Eu posso casar, aliás, eu posso me batizar, porque a minha mulher não crente, preste atenção, a minha mulher não crente não quer casar, a igreja pode proibir eu tomar ceia? Aí tem uma discussão gigante. A Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Missão, diz que você não pode tomar ceia. Eu, Tony Pinho, junto com a igreja, a Visão de Madureira, em algumas localidades, não em todo lugar, já diz que você pode tomar ceia e batizar. Por quê? Porque o seu marido, a sua mulher ou o seu marido descrente que não quer casar, você quer casar. Você quer regularizar, mas ele não quer, ela não quer. Então eu não posso colocar o pecado dele sobre você. Não, professor. Por que eu explico isso? Simples. Você aceitou Jesus. Tony aceitou Jesus. A Rose não aceitou Jesus. Eu quero casar e ela não quer. Mas eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida, larguei a vida de pecado, larguei a vida de promiscuidade. Minha vida pertence a Cristo. Pergunta. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu ou para o inferno? Porque eu não sou casado com ela. Eita, e apertou só um pouquinho, né, varão? E aí, professor? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? A resposta é simples, irmão. Eu vou para o céu. A Rose vai para o céu porque eu não quero casar com ela. Quero viver junto, mas ela quer casar. Mas eu não quero casar. Ela vai para onde? Para o céu. E no céu, a Rose vai fazer o quê? Tomar a ceia, a boda do cordeiro. Ela, o que vale mais? Tomar ceia aqui na terra ou tomar ceia no céu? A resposta é óbvia, no céu. Então, se a Rose morreu hoje, crente, porque eu não quero casar com ela, ela não vai para o inferno, ela vai para o céu. E no céu Jesus vai servir a ceia para ela. E por que aqui na terra ela não pode tomar ceia? Porque a igreja está colocando um jugo nela que é meu. Eu não posso colocar um jugo nela. Mas eu sei que isso é discussão, mas isso tem tudo a ver com casamento, com um milagre que vamos fazer. E eu sei que vocês vão ter um monte de comentário aí, e eu respondo a todos vocês. Um irmão, um casal que aceitou, um dos dois aceitou Jesus e quer casar para descer as águas e ser batizado e depois tomar ceia, e o outro não crente não quer, aliás, o não crente não quer, a igreja não pode proibir esse irmão, essa irmã de ser batizado e tomar ceia. Porque a igreja está colocando um jugo no crente que a Bíblia não coloca. Mas isso aí é para discussão. Ponto. Bora para a nossa lição, que eu só coloquei fogo no parquinho. Como é que é aí na tua igreja? Como é que é aí na tua região? Eu pergunto, mas eu deixo a pergunta. Se a pessoa não crente, os dois não crentes se casaram, o crente se morrer hoje porque não casou no cartório, porque não desceu as águas, porque não toma ceia, mas ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, ele vai para o céu ou vai para o inferno? Se a tua resposta é se ele vai para o inferno, então ele não pode nem batizar e nem pode tomar ceia. Mas se a tua resposta é ele vai para o céu, então ele pode batizar e pode tomar ceia. Ponto. Acabou a conversa. Para a lição? Hino sugerido, 180, 417, 580. O motivo que o Bispo Abner sugere é: ore para que o Filho de Deus continue a realizar milagres em sua igreja. E continua, e vai continuar, porque nós somos continuistas. Acreditamos que os milagres continuam em pleno vigor. Introdução. Nesta lição, abordaremos alguns aspectos acerca do primeiro milagre de Jesus, realizado em um casamento em Caná da Galileia, extraindo lições preciosas a serem aplicadas ao discípulo cristão, como o poder de Jesus para prover e transformar, a relevância da conexão entre a fé e obediência,
o contínuo crescimento do discípulo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo ao longo da jornada. O primeiro, para dar início, abre-se um parêntese, porque eu não conheço outra pessoa, pelo menos eu não me lembro agora de cabeça, de alguém ter transformado água em vinho. Você lembra de tem algum testemunho assim? Então a gente não pode dizer que foi uma coisa simples, porque a gente não vê. Você já pode ter visto na TV relatos de irmãos que era surdo para só ouvir, era mudo, passou a falar, era cego, passou a enxergar, era paralítico, passou a andar, tinha câncer, foi curado. Então a gente não pode dizer que esse milagre é um milagre insignificante. Porque eu, Tony Pinho, se você ouviu, põe aí para mim. Alguém um dia orou para transformar água em vinho. Transformar um estado simples de H2O a uma substância de um suco de uva? Eu não sei. Uma boa pergunta para mim mesmo. Nunca pesquisei isso na vida. Você sabe de alguém que orou para transformar água em vinho? Se você não sabe, então logo esse milagre não foi um milagre comum? Não foi algo simples? Porque simples, abre-se um parênteses, não é, irmãos. Preste atenção. Não é. Mas simples poderia ser um cego ver, um paralítico andar, um surdo ouvir. Por quê? Nós vimos isso várias vezes no ministério de Jesus. Agora, a água em vinho só vimos uma única vez. Até a multiplicação dos pães e dos peixes nós vimos 2 vezes. Morto ressuscitar vimos 3 vezes. Cego vê inúmeras vezes. Leprosos de uma vez só, 10 de uma pancada, de uma lapada só. Agora, transformar água em vinho só foi uma única vez. Então logo esse milagre não foi simples, complexo, completamente fora da caixinha. Porque a gente só viu uma vez na Bíblia. Agora, se você viu na sua vida, conta para mim que eu ficarei feliz. Então, logo, esse primeiro milagre foi um milagre extraordinário, no meu ponto de vista, conhecendo um pouquinho só as Escrituras. Ponto 1, na verdade, ponto 1. Os discípulos creram no Filho de Deus. Alguns começaram a seguir Jesus antes mesmo de verem seus milagres. Sim, por causa de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por causa disso, passaram a seguir Jesus. 2 eram discípulos de João Batista e, ao ouvir o testemunho que deste deu sobre Jesus, passaram a seguir o Mestre. Natanael creu quando Jesus lhe disse que já tinha antes de... Perdão, cadê o visto? Não ficou... gente, ficou aqui. Eu acho que a conjunção verbal não ficou legal aqui. Talvez seja a minha pouca leitura, mas eu acho que não deu coesão no texto aqui não. Mas eu vou ler do jeito que me parece que fica melhor. Me perdoe, quem sou eu na fila do pão que terminei o meu colegial pelo Enseja, né? Natanael creu quando Jesus lhe disse que já o tinha antes de ser chamado por Filipe, que coisas maiores ele ainda testemunharia. Não está faltando aqui uma palavra para dar coesão ao texto? Ou eu estou ficando louco? Pastor Eliseu, o senhor que é um mestre em Rondônia, não está? Meu amigo pastor Alex, você que é formado aí, bacharel em teologia, não está faltando? Natanael creu quando Jesus lhe disse que já havia tido visto, já tinha visto ele, né, para dar mais coesão, debaixo da figueira, e o chamou, dizendo coisas maiores fará. Eu acho que ficaria um pouco melhor se fosse assim o texto. Mas quem sou eu diante do bispo Abner, diante da editora Betel Dominical? Mas eu vou para a Bíblia porque eu não me conformei não. Abra sua Bíblia no livro de João. Não me conformei não com esse texto aqui não. João capítulo 1, verso 35. Como é que está na Bíblia? Gente, eu estou ficando ousado. No dia seguinte estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos,
E vendo passar Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus. Tá, aqui é quando João diz. Eu não quero esse aqui não, 48. Isso. Aqui, ó, eu quero esse texto aqui. É o versículo 48, ó. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aqui deu coesão no texto, mas aqui na revista para mim está faltando. Jesus está dizendo para Natanael: eu te vi debaixo da figueira antes mesmo de Filipe te chamar. E diz a história que Natanael foi escondido debaixo da figueira quando Herodes mandou matar os meninos. E Jesus, por causa de Jesus, dos 3 reis magos, diz um raciocínio de história que Natanael foi escondido debaixo da figueira para que não achasse o menino Natanael e matasse ele naquele genocídio que Herodes mandou fazer quando Jesus nasceu. E Natanael cresceu sabendo disso. Veja bem, historiadores dizem que não tem esse relato na Bíblia. Outros dizem que não tem nada a ver, é que Natanael estava debaixo da figueira e quando Felipe vai chamar e ele vem, Jesus diz para ele: eu sei onde você estava. Você estava debaixo da figueira. Não foi lá que Felipe te encontrou? Tem essas duas linhas de pensamento. Todas as duas mostram a onisciência de Jesus, seja no passado, ou seja, naquele momento que Felipe trouxe ele. Ele estava debaixo de uma figueira. Tá bom? Isso só tem que cavar, né, irmão? Cava aí, varão. Cava aí. Bora fazer teologia um pouco mais aprofundada. Vamos elevar o nível da escola bíblica dominical. 1.1. A cidade de Caná. Caná estava localizada provavelmente a 12 quilômetros do norte de Nazaré, aproximadamente. Nessa pequena vila da Galileia, Jesus Cristo realizou seu primeiro milagre ao transformar água em vinho em uma festa de casamento. Aí nós já vimos João capítulo 2. Dentre os evangelistas, somente João descreve este milagre do Filho de Deus. Isso aí, somente João, já é uma ênfase, somente João é que fala desse milagre que aconteceu. É possível fazer uma analogia entre o primeiro milagre de Jesus ser realizado em uma festa de casamento e a importância da família para Deus. E eu achei sensacional, porque eu também prego para a família. E Jesus quer começar onde? Em casa, na família, na festa, na alegria, no casamento. Jesus mostrando o que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso de número 18. Que Deus preza pela família. Então, nada melhor para começar um milagre dentro de uma família, principalmente uma família que estava iniciando. Você vê que eu fico diferente, né, irmão, falando de família, falar de casamento, né? É a minha área, né? Eu me sinto muito confortável. Então, veja esse primeiro milagre dentro de um casamento. Veja como Jesus, como Deus quer que o seu casamento tenha Jesus nele para realizar milagre todos os dias. Eita glória, se deixar eu prego. Servindo como exemplo da diferença que Jesus faz quando está presente em nosso lar. Não acaba, irmão. E se acabar, ele provê. E se acabar, ele transforma. Irmão, vamos ler, senão eu vou pregar, que hoje eu tô que tô. Bora lá. 2.1, aliás, 1.2, a revelação do Filho de Deus. Quando Maria, mãe de Jesus, soube que o vinho tinha acabado, ela prontamente se dirigiu a Jesus e disse: não tem vinho. Naquele momento, Jesus ainda não havia sido reconhecido como Filho de Deus. As pessoas o conheciam como Jesus de Nazaré, o carpinteiro.
No entanto, ao realizar aquele primeiro milagre, sua glória foi manifesta e os seus discípulos creram nele. Primeiro começou com os discípulos. Porque, irmão, não tem como eu querer convencer o mundo se primeiro eu não convencer os que me cercam. Aí me lembra um texto de Paulo. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Então não adianta eu me mostrar ao mundo sem que os de casa saibam quem eu sou. Eu sou um pai de família, eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu sou um bom esposo. Eu sou o quê para minha casa? Alguém submisso, alguém rebelde, alguém que não dá testemunho de Cristo dentro de casa? Quem sou eu em casa? Então primeiro começa a transformação em casa. Jesus quis começar com um casamento, mostrando que o casamento era importante e para mostrar para os outros discípulos, a família é importante, porque Jesus estava formando uma nova família, porque aqueles homens iam andar com Jesus até o seu último dia, certo? Esse foi o ponto de número 1.2. O 1.3 nos diz: o Filho de Deus traz alegria. O vinho, nos dias do ministério de Jesus, representava alegria. Então, findando o vinho, acabaria a alegria. Assim, quando Maria disse a Jesus: não tem vinho, ela sabia que a alegria dos noivos e convidados poderiam acabar também. Ao transformar a água em vinho, Jesus garantiu a felicidade daquele momento. A presença de Jesus afasta a tristeza e nos cerca de alegria. Salmo de número 30, 11 e 12. E o que eu acho interessante é a resposta de Jesus. Que tenho eu contigo, mulher? Se você pegar a lição de número 3, quando os irmãos de Jesus que não acreditavam nele, diz para ele bem assim: vai lá para Jerusalém, vai lá para a capital, vai lá se mostrar para o mundo, porque os irmãos dele não creram nele, como nós lemos. Ele diz o quê? Ainda não é o meu tempo. O tempo de vocês é qualquer tempo. O meu tempo não. Eu estou aqui cronometradamente ajustado com o meu projeto, aliás, com o meu propósito. Então o meu tempo não é agora. Mas Jesus dá essa resposta, mas em seguida ele diz o quê? Opa, chegou o tempo. E eu acho sensacional a postura de Maria. Faça tudo o que ele quer. Maria não dá ordem em Jesus. Maria sugere para Jesus. Maria diz, acabou. E aí? Depois Jesus, não tenho nada contigo, mulher. Mas olha para os serviçais e fala, olha, eu, Maria, não tenho poder para nada. Eu não consigo realizar nada. Eu nem consigo convencer o meu filho que gerei, dei de mamar, limpei as fraldas. Eu não consigo nem fazer ele fazer nada. Mas eu sei de uma coisa. O que ele mandar vocês fazerem, faça. Outra polêmica, para a gente ir para o ponto número 2. Mas primeiro se inscreve. Se inscreve agora, senão você vai esquecer. Curte. Só clicar no joinha aí, ó. E compartilha com todas as tuas redes sociais, com teus grupos de WhatsApp, Telegram e tudo mais. Fez isso? Ponto. Vou levantar mais uma polêmica. Eita, professor, hoje você tá... Tem dia que a aula fala com você, você fala com a aula e assim vai. O vinho que Jesus transformou tinha álcool ou não? Era um vinho com teor alcoólico ou não? Que é isso, meu Deus? Você vai falar isso meia hora, quase 40 minutos de aula, gente, 35, 37 minutos de aula. E aí? O vinho que Jesus transformou, o vinho que Jesus tomou na ceia, era vinho ou era apenas suco de uva? O que você acha? Professor, não fica em cima do muro, não joga somente fogo e corre. Diz, o que você acha? O que eu acho, não. O que diz a Bíblia. Esse vinho não era suco de uva. Era vinho alcoólico. Por quê? Pela voz do mestre Sala. Quando todo mundo está já chapado de vinho,
Ponha-se qualquer outro vinho, porque não vai fazer diferença nenhuma. Mas tu guardasse um vinho que é bom. Quem está dizendo, como é que é? Sommelier. Eita! Quem está dizendo é um sommelier. Sommelier, irmãos. É um especialista em vinho. Diz esse aqui, não, isso aqui é top. Isso aqui não é suco. Isso aqui não é tangue. Isso aqui não é fresco. Isso aqui não é cup. Isso aqui não é kisuke. Não. Isso aqui é vinho e do bom. Sim, senhor. Pode tirar, pode fazer, você pode buscar o texto aonde for, pode forçar a barra como você quiser, mas o vinho do tempo de Jesus era um vinho alcoólico, sim. Mas Jesus bebeu, porque a cultura dizia que podia. Paulo manda Timóteo tomar vinho com um pouquinho de água. Paulo fala, mulheres, não sejam dadas muito vinho. Professor, e por que as igrejas dizem que não pode beber? Por um fato. E aqui há a necessidade de uma explicação para pessoas não entenderem errado e sair enchendo a cara. Você sabia que para um alcoólatra ou para um ex-alcoólatra, sabe aquele cálicezinho de vinho, de suco de uva que a nossa igreja dá, que é desse tamanho, não mais do que isso? Não importa qual é a sua igreja, o cálicezinho é desse tamanho? Por que ali é suco de uva? Seja ele Aurora, seja ele Maguari, seja ele qual for a marca que a tua igreja compra. Por quê? E sem álcool. Por quê? Porque para um alcoólatra, um cálicezinho daquele de vinho vai despertar nele, no seu cérebro, vai entrar a química do vinho, vai transformar a vida dele, que talvez ele nem termine de tomar ceia, ele já corra para um boteco para encher a cara e só sair de lá carregado, porque o cérebro dele ficou tão dependente daquela bebida, daquele álcool, daquele cheiro, daquele gosto, que uma gota faz ele ficar louco. Então, para prevenir, nós oferecemos apenas suco de uva. Mas eu não posso ser aqui negligente, dizer que na Bíblia o suco de uva que Jesus tomou, o suco de uva que Jesus transformou, era suco de uva. Não era, era vinho. É fato, irmãos. Por isso que eu digo, não pode. Não deve ter vinho aberto lá alcoólico na ceia, porque eu não sei quem é dependente. E para um dependente, uma gota se torna em um abismo. E como a Bíblia diz, que um abismo chama outro abismo, então tomemos apenas suco de uva. Ah, porque em Portugal o povo toma vinho, os pastores, e tudo bem, sim senhor. Foram acostumados, foram treinados, foram feitos tomando uma taça de vinho, um cálice de vinho, e para eles tudo bem. Para nós não, é cultural. Entendeu? Mas veredito para nós prosseguirmos. Na Bíblia, o vinho transformado por Jesus, o vinho tomado na ceia, era um vinho alcoólico. Ponto. Você pode procurar onde você quiser na Bíblia. Você não vai achar. Você vai achar uma forçação de barra para inibir os irmãos a tomarem vinho. E eu perguntar para mim o que é que eu acho, tem que proibir mesmo. Pode não, mas eu não posso fazer uma proibição com base numa mentira. Eu tenho que abrir uma proibição para que não se torne dependente, porque bebida alcoólica vicia. Ah, então Jesus fez o vinho, então Jesus fez uma coisa ruim que viciava? A cultura permitia. Era normal em Israel o suco de uva. Aliás, o vinho era normal. Normal. Para nós, pernambucano. Farinha, irmão. Farinha para pernambucano é vida. Farinha no feijão, farinha no arroz, bolo, tapioca, beiju. O nordestino sem farinha não é nordestino, é paulista, é carioca, como é? Rio Grande do Sul. Nordestino sem farinha não é nordestino. Nós nascemos criados comendo farinha. Antes do menino falar papai, ele fala farinha. Normal. Para outros não pode nem ver farinha. O que é isso, farinha?
Tá entendendo que é cultural? Então, mas eu sou contra que qualquer pessoa tome nem que seja um cálice de vinho. Sou contra, eu sou contra. Por quê? Eu não sei o quanto você vai conseguir resistir com um cálice ou uma garrafa. Então é melhor nem arriscar. Fica sem. É bom para todo mundo. Ninguém vai morrer porque não está tomando vinho. Ninguém morre por falta de vinho. Amém? Ponto. 2. A pedagogia de Jesus. O Filho de Deus deixou vários ensinamentos a respeito dos muitos aspectos da vida humana, como falar para ele as nossas reais necessidades. João 2,5. Necessidade, faltou vinho. Falar para ele o que a gente precisa. E obedecer os seus mandamentos para testemunharmos e sermos beneficiados pelos milagres. Foi o que nós vimos. Quando eu falo da minha necessidade, tenho chance eu de transformar ou de chegar o meu milagre. Esses são pontos essenciais dos ensinamentos de Cristo, como vemos no Evangelho de João. Eu digo minha necessidade para poder obter o meu milagre. Então tem gente que não quer falar, então não viverá o seu milagre. 2.1 levando nossas necessidades a Cristo. Levar. Seja como fez Maria, ou seja, como ele fala, confessai os vossos pecados uns aos outros. Procurem o presbítero, ore para os enfermos. Se tiver algum pecado, será curado. O problema é que nós queremos carregar sozinho, não levando ou pedindo a ajuda de alguém. Não é que Maria se tornou intercessora, como os católicos dizem. O que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos de pessoas que nos levem até Jesus. Maria não foi a única pessoa. Os 4 amigos que levaram aquele paralítico até Jesus. Sim, a filha, o Jairo que foi buscar pela sua filha, a mulher Cirofilícia que foi buscar por sua filha, o pai do filho daquele moço que era epilético foi levar até Jesus. Então várias pessoas intercederam por outras até Jesus. Então é bíblico. Mas a Igreja Católica pega Maria dizendo que foi só Maria. Parece que foi só Maria que pediu alguma coisa para Jesus. Negativo, irmão. A Bíblia está repleta de pessoas que levaram a causa de outras pessoas até Jesus. E Jesus atendeu. Entendeu? Até ficou um trocadilho. Maria foi um vaso escolhido por Deus para gerar, criar e educar o seu filho. Entre os presentes nas bodas de Canaã, ninguém conhecia Jesus mais do que Maria, por meio de do que ele veio ao mundo como homem. Ela sabia quem era Jesus, qual foi a promessa. Ela sabia que era Jesus, ela sabia que Jesus podia fazer. Por isso que ela, dali, de todo mundo que estava ali, a única pessoa que poderia chegar a Jesus e falar assim, ó, eu sei que tu pode transformar algo em vinho, eu sei que tu pode mudar esse quadro, eu sei que tu pode, porque eu sei quem você é. Eles não te conhecem, mas eu, Maria, te conheço. Eu sei como que tu fosse gerado, eu sei quem tu és, eu sei quem você é, então eu sei o que tu podes fazer. Então naquele momento a única pessoa que poderia interceder pelo aquele casal era Maria. Mas depois que ele faz, outras pessoas puderam interceder a Jesus, não somente Maria. Ok? Continuando. Diante disso, ao comunicar a Jesus o término do vinho, Maria reconheceu que ele tinha poder para mudar aquela situação. Por isso, disse ao servente que somente obedecesse, fazei tudo quanto ele vos disser. João 2,5. Aqui Maria evidencia sua fé em Jesus como o Filho de Deus. Me antecipei, mas é isso que o bispo Abner está dizendo. Maria, naquele momento, era a única pessoa que sabia quem Jesus era, pois foi ela que gerou Jesus. 2.2. Obediência e milagre. Jesus ordenou, enchei de água essas talhas. E eu não sei se você lembra, essas talhas era algo cultural. Veja só, olha só a cultura aí. E mesma coisa do vinho,
Olha aí, cultural. Qual é a casa aqui em São Paulo? Vou falar de São Paulo, mas sou de Pernambuco, posso falar de lá também. Qual é a casa em Pernambuco que Tony viveu lá 20 anos e agora vivendo 25 aqui, no total de 45? Qual é a casa que antes de você entrar você precisa lavar os seus pés? Qual é a casa que tem um tanque, um tonel, um balde? Antes de você entrar em qualquer casa, você lava os seus pés para entrar. Qual é a casa? Você está entendendo da história do vinho? Que se você não entender o contexto, você quer arrumar pretexto para encher a cara hoje? Pois é. Então, se você quer... Eita, me lembrei de um negócio aqui que não está no script. Vou até tomar água. Vou falar. Apareceu um vídeo para mim esses dias de uma mineira. Eu gosto daquela mineira. De vez em quando aparece uns vídeos dela para mim. Ela fala bem mineirês, bem pesado. Alguém falou assim, se Jesus transformou água em vinho e Jesus bebeu vinho, por que eu não posso beber vinho? Ela responde como mineiro, mas eu não vou saber imitar o mineiro. Ela fala, uai, você quer imitar Jesus? Então vai ali ressuscitar um morto. Vai ali fazer um cego enxergar. Você quer tomar vinho como Jesus? Vai lá fazer um paralítico andar. Você quer tomar um vinho? Vai lá andar por cima das águas. Você quer tomar um vinho? Então transforma a água em vinho. Quer não? Pode não? Então você quer beber. Porque Jesus transformou água em vinho. Mas você não quer fazer o que ele fez. Andar sobre as águas, ressuscitar morto, fazer cego, ver, paralítico andar. Quer não? Então, menos, né? Pois é. Mais uma vez, culturalmente, tinha um tanque ou 8 talhas para todos aqueles que chegassem para uma festa se lavar. Eu lembro-me, lá em Pernambuco, quando as pessoas tinham como se fosse um engenho, uma chácara, para você entender de Paulista, não sei, sua região. Então é barro, estrada de barro, chegava com o pé vermelho. E toda vez que os irmãos chegavam na igreja, tinha que lavar os seus pés para poder calçar o sapato para poder entrar na igreja. Por quê? Cheio de poeira. Então lá em Israel era poeira, irmão. Então tinha que ter talhas, tinha que ter balde, tinha que ter tanque, tinha que ter tonel cheio de água para que eles lavassem os pés para poder adentrar. Por quê? A mesa, irmão, não era mesa como essa daqui não, ó, que escondia o pé de baixo. Não, a mesa era, tipo, já falei sobre isso. Você já assistiu algum filme chinês, japonês, coreano? A mesa era na altura do joelho. Então a pessoa tinha que se ajoelhar e botar o pé de lado. Então se o seu pé tivesse sujo, ia incomodar quem estava do lado. Então se sentava um do lado do outro, com os pés aparecendo. Não ia para debaixo da mesa. Isso aqui é cultura. Então por isso que tinha que ter as talhas para lavar os pés. E quando ali estava cheio de água, porque todo estava seco, né? Por quê? Todo mundo que estava na festa se lavou. Por isso Jesus falou, enche de água de novo. Está cheio de água? Agora eu vou transformar em vinho. Agora tira de novo, que vai ser vinho. Então, está entendendo? Você precisa entender o que é a cultura judaica. Então não pega só a parte que te interessa para querer fazer as coisas erradas. Vai entender o contexto histórico. Pega esse brinquedinho aqui, ó. Dá para você ver? Enciclopédia da vida de Jesus. Olha o tijolo que tem aqui. Isso aqui é somente da vida, da cultura de Jesus, na época de Jesus. É isso que você precisa. E o meu amigo Flávio ainda me deu outro. Eu não sei onde é que ele está. Ele é menor. Eu li ele também todinho. Cultura, irmão. Tá bom? Então, existia as talhas, que servia para isso, para se lavar, para poder entrar em uma festa. Tá? E aqui tem uma representatividade. Qual era? Não dá para entrar sem se lavar. Isso é cultural. Por quê? Antes do sacerdote adentrar no santo, tinha que se lavar. Por isso que depois do holocausto lá, como é que é? Ô, gente, fugiu a palavra agora. O lugar de sacrifício, antes do sacerdote entrar no santo, tinha um tanque para se lavar. Uma pia de se lavar. Ele se lavava para ficar limpo cerimonialmente, para depois adentrar. Isso aí era normal. Eita, Senhor, me lembrei de outro caso. Lembra daquela mulher que derramou o vaso de alabastro
sobre Jesus e disse bem assim. Aliás, sobre o vaso de alabastro, não. Aquela mulher que beijou os pés de Jesus, lavou os seus pés com lágrimas, enxugou com cabelo. Ela diz para o dono da casa: eu entrei na tua casa, tu não me desse água para lavar os pés. Eu entrei na tua casa, tu me desse ósculo santo. Essa mulher, desde que entrou, lava os meus pés com as lágrimas e enxuga com seus cabelos. Jesus está falando: era para você ter me dado água para lavar os pés. Você nem me deu. Eita, toma aí, receba o que foi de graça. Havia ali 6 talhas de pedra cheia de água para a purificação dos judeus, conforme a tradição mencionada em Mateus capítulo 15, 2, Marcos 7, 3 e 4. Os empregados obedeceram a Jesus e encheram as talhas, e o milagre da transformação da água em vinho se realizou. Isso nos ensina que obedecer à palavra de Deus é profundamente para alcançarmos os resultados desejados. Não tem como viver milagre sem obedecer. Se Jesus disse: enche a talha, tira a água da talha, tira a água da serve como se fosse vinho, serva, porque se ele mandou fazer, assim vai ser. 2.3. A pedagogia do Filho de Deus. O primeiro milagre realizado por Jesus despertou a fé dos discípulos que passaram a crer em Jesus como Filho de Deus. É a frase de João capítulo 2, verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele a partir do milagre da água em vinho, tá bom? Depois disso, Jesus, Maria e os discípulos seguiram para Cafarnaum, capítulo 2, verso de número 12. Foram embora para casa. Era onde Jesus residia ou residiu por um período de tempo, em Cafarnaum. Depois disso, desceu a Cafarnaum com sua mãe e seus discípulos e ficaram ali muitos dias em casa. Tá bom? Há uma discussão também, que eu não quero entrar mais uma polêmica aqui não. Jesus tinha ou não tinha casa? Tinha casa, irmãos. Ah, mas o texto fala: as raposas têm o seu ovil, os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Oh, meu pai, santa ignorância. Ele estava respondendo para os fariseus, irmãos. Ele não estava respondendo para os discípulos, era dizendo para os fariseus: vocês querem saber se tem casa, aonde tem casa, qual foi o problema, já falei. E ele já até corrigiu isso. O Abílio Santana, foi o Abílio Santana que foi dizer isso lá no Gideão, que Jesus tinha uma casa aí na praia, e era uma casa grande, porque cabia 12 homens, cabia as mulheres, cabia os irmãos de Jesus, era uma bela de uma casa. Foi por causa do pastor Abílio Santana que o povo começou a dizer: tá vendo, heresia, Jesus tinha casa, meu irmão, Jesus não era andarilho. Maria vivia numa casa, os irmãos de Jesus viviam em casa. Quando o discípulo de Jesus, os irmãos de Jesus, manda Jesus se mostrar aos discípulos, ele estava onde? Na casa dele, irmãos. José deixou casa. Não é feito hoje que o povo casa e não tem direito, não consegue nem pagar um aluguel. Quem casa, quer casa. José deixou casa. Para José casar com Maria, teve que ter casa. E essa casa ficou para Jesus. Quando José foi embora para o Egito, que levou o dinheiro que foi dado pelo rei mago, e José, quando voltou, trouxe dinheiro, comprou uma casa, trabalhou, colocou Jesus, Maria, José, Maria e Jesus dentro da casa. Depois teve mais menino, no mínimo 5 irmãos. Não morava na rua, irmão, morava numa casa. Jesus tinha casa, mas não essa casa do absurdo que falou Abílio Santana, mas era uma casa normal. Quantos quartos? Não sei. Só sei que ele tinha 6 irmãos. Aliás, eram 6, 5 irmãos e Jesus. Isso, 3 Era 5, agora fugiu as contas. Parece que é isso mesmo, 3 irmãos e 2 irmãs. Ou era 4 irmãos e 2 irmãs. Mas eu sei que a família era grande, então tinha que ter casa, irmão. Então Jesus tinha casa. A frase dele é para os fariseus, para os hipócritas. Por isso que eu falei, não tem onde reclinar. Por que essa frase então, professor?
Porque Jesus não era apegado a bens materiais. Não era materialista. Eu tenho uma casa na praia, uma casa em Cafarnaum, uma casa na Galileia, uma casa na Judéia, uma casa em Samaria, uma casa em Jerusalém. Não, Jesus não está preocupado com casa. Mas ele não quer dizer que ele não tinha casa. Então, por favor, diz os especialistas, diz os historiadores que tu sabe de quem era a casa que destelharam o telhado de Jesus. Para botar o paralelo, porque ele estava em casa. E a frase diz, ele estava em casa, não na casa de alguém. Em casa, a casa era dele. Então, por favor, gente, não pega uma instrução errada, uma instrução, não errada do Abílio Santana, não foi errada, foi exagerada, é a palavra correta. Os textos nos diz que Jesus tinha casa, sim, e é só você entender a cultura. Ninguém casava para viver na rua. Se José casou com Maria, ele tinha casa. E se ele criou Jesus como profissão, ele tinha casa. E essa casa ficou para Jesus, para Maria e para os seus irmãos. É difícil entender isso, gente. Eu sei que é conflitante com o que a gente aprendeu, com o que os nossos pais nos ensinaram. Isso aí mexe com o nosso ego. Meu pai me ensinou. Minha mãe, mulher do coque, do ciclo de oração, disse que era assim, então eu não aceito. Amém. Agora rasgue a Bíblia, porque Jesus tinha casa e está escrito. Faz isso não. Você é aluno, é professor, às vezes eu sei que eu exagero, pega tanto um quanto pesado, eu reconheço isso, mas parece que tem pessoas, irmãos, que tem a síndrome da Gabriela. Conhece a síndrome do Gabriela? Eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Cuidado para não ir para o inferno assim, porque você não quer mudar a sua cabeça. Ponto. Encerrando isso aqui. Vamos para o 2.3? 2.3 diz assim, a pedagogia do Filho de Deus. O primeiro milagre realizado por Jesus despertou a fé dos discípulos que passaram a crer nele como Filho de Deus. Com isso, vemos que os momentos de adversidade também fazem parte da pedagogia de Jesus, que os usa para aumentar e solidificar a nossa fé diante dos problemas, diante das circunstâncias contrárias, passamos a confiar mais em Jesus. Amém? Ponto de número 3. É isso aí. Vamos lá? Ponto de número 3. Se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou? Vamos embora. Uma revelação especial. Na resposta de Jesus à sua mãe, vemos que mesmo tendo a natureza de Deus, ele se submeteu à vontade do Pai, natureza de Deus. Ele era Deus, o próprio Deus. O verbo se fez carne, o verbo da criação, o haja. Aí a gente encontra Filipenses capítulo 2, verso número 6, né? Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação tomar o lugar de Deus, ser igual a Deus. Em que sentido? Na terra. Porque ele tinha que ser homem, caber no ventre. Ok? Vamos lá. Sendo em todo dirigido pelo Espírito, este primeiro milagre revelou a sua glória, despertando e fortalecendo a fé do discípulo. Depois disso, Jesus, Maria e os discípulos seguiram para Cafarnaum, que nós já lemos. Jesus revela a sua divindade. Nas bodas em Caná, Jesus principiou os seus sinais como Filho de Deus. Para os discípulos, outra passagem que mostra a divindade de Jesus está em João 10, verso 30. João 10, verso de número 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Pronto. Mostrando a sua divindade. Quando diz que ele e o Pai são um, portanto, ao realizar o primeiro de inúmeros sinais que acompanharia seu ministério terreno, manifestando sua divindade, atestando a veracidade de
seus ensinos e atos revelando o Pai e a chegada do reino de Deus até chegar à cruz. Jesus vem anunciando o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus. Quando ele está para ser crucificado, ele tem aquela conversa com o Herodes, ele diz para Herodes o quê? O que ele diz para Herodes? O meu reino não é na terra. Mas ele está dizendo, tem um reino. Eu faço parte de um reino. Eu sou príncipe desse reino. E depois reinarei nesse reino. E depois esse reino vai ser dirigido por mim. Eu faço parte de um reino. Aí Pilatos fica assim, não estou entendendo é nada. É isso mesmo. Quem é da terra não entende do espiritual. Então ele fala desse reino até chegar na cruz. 3.2. A família de Jesus. Bora ver aqui. A família de Jesus. A princípio, os outros filhos de Maria, ou seja, os irmãos de Jesus, não creram nele. Todavia, depois da ressurreição, eles passaram a crer em Jesus como, de fato, Filho de Deus. Aí é Atos capítulo 1, 14. Os discípulos o seguiram mesmo não tendo plena compreensão da identidade divina de Jesus e a totalidade do plano da redenção. Vemos que, em Caná, eles testemunharam a manifestação de uma parte de sua glória, sendo fortalecidos na fé e passando a fazer parte da sua família. E Jesus os amou até o fim. Isso aqui é João, capítulo 13, verso de número 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eita, glória gloriosa. 3.3. Os discípulos e a igreja. Jesus convidou pessoas comuns para fazer parte do seu plano de salvação. Mateus 4 é um exemplo. Volta aí. Mateus capítulo 4, o verso 18 ao 21. Vamos ler aqui, ó. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram logo as redes e o seguiu. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, em um barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Entendeu? Pessoas simples, pescadores, 4 irmãos, 2 de um, 2 de outro. Ou seja, simplesmente Jesus chamou pessoas simples do seu cotidiano. Para você implantar um reino, a lógica seria chamar quem tem dinheiro, seria chamar os poderosos para pelo menos patrocinar. Mas não, ele chamou as pessoas que tinham pouco para oferecer, mas tinha tudo para dar. Tinha pouco para oferecer, mas tinha tudo para dar. Tinha pouco para oferecer, mas tinha tudo para dar. Tinha pouco para oferecer financeiramente, mas tinha tudo para dar, a sua vida. Eita, irmão, professor, você está pregador hoje, hein? Pois é, irmão, quando eu fico com saudade de pregar, aí eu prego quando eu tenho oportunidade. Estou com saudade de pregar. Já faz 2 semanas que eu não prego. Já estou com saudade já. Misericórdia. Pior que eu tenho uma agenda para agosto. Seguida. Dia 2, dia 10. Vamos. Vida que segue. Aparentemente, tal convite não dava nenhuma garantia que valeria a pena abandonar o trabalho e a família.
família e amigos, não é isso? Peraí, deixa eu voltar aqui que ficou sem contexto. Isso, e amigos para seguir um desconhecido. Pedro, André, Tiago e João, nenhum questionaram o convite, eles apenas creram no Mestre, que lhe propôs uma nova vida. E após a morte e ressurreição de Jesus, aqueles homens simples se tornaram os primeiros pastores da igreja primitiva. Cada um com a sua função. Cada um se tornou pescador de homens. Cada um se tornaram pescadores, né? Que eram 4, pescadores de homens, cuidando da igreja, mostrando o cuidado da igreja, porque fizeram o quê? Obedeceram a palavra. O problema é que nós não queremos obedecer à ordem. A ordem desse primeiro milagre foi: enche. Qual foi a segunda ordem? Tire. Qual foi a terceira ordem? Sirva. Pronto. Você consegue obedecer? Montar uma pregação? A primeira, você enche. Mostra esforço. Colocar. Depois você vai ter que tirar. Depois você vai ter que servir. Sabe aquele ditado conhecido de todo mundo, espero que do Brasil? Quem não nasceu para servir, não serve para viver? Pois é, o primeiro milagre a primeira coisa é essa. Tiveram que encher de água, tiveram que tirar água e tiveram que oferecer vinho. Porque o milagre não aconteceu quando eles estavam enchendo. O milagre não aconteceu quando eles estavam tirando. O milagre aconteceu quando eles estavam servindo. Que é isso, professor? Volta para a revista, vai. Conclusão, irmãos. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O estudo do milagre operado por Jesus no início do seu ministério terreno deve nos conduzir a uma sincera reflexão, com a indispensável ajuda do Espírito Santo sobre a necessidade de continuarmos sendo fortalecidos na fé em Cristo. Prosseguimos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e no anúncio a toda criatura sobre o poder de Jesus Cristo para transformar vidas e situações de acordo com o plano divino da salvação. É isso. É tudo isso a aula de número 4. Jesus transforma água em vinho, transforma a vida de pecadores, a vida de homens redimidos diante dele. Jesus transforma o cenário de tristeza em alegria. Jesus tira a perspectiva de frustração para uma continuação do melhor. E o melhor ele sempre tem para nos dar. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua aula aplicada na sua igreja e que você sempre venha aqui no canal aprender das aulas que eu estou ministrando. É um prazer falar do amor de Deus, da sua graça, no que diz a Bíblia e não no que eu penso, no que eu acho. Porque pensar, achar é falho, mas quando eu digo tá na Bíblia, não tenho o que discutir. Eu agradeço a você ter ficado até o final. Amor de Deus, graça de Jesus e comunhão com o Espírito Santo, comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Até a semana que vem, querendo Deus.